iniciando mais um encontro aqui, mais uma aula de filosofia do nosso curso de extensão, né? De filosofia para o Enem, dos pré-socráticos até o Renascimento. Então, nós já percorremos um caminho longo, digamos assim, estamos na reta final já dessa primeira parte, né, do nosso curso. Hoje nós vamos encerrar a filosofia helenística. Então, hoje nós vamos conhecer mais uma, né, a última corrente filosófica desse período tão interessante, né, de transição da filosofia. E vamos conhecer o estoicismo e o zenão, certo? Então, não esqueçam, né, de pegar aí um caderninho, uma caneta para fazer anotações, que é bem importante. E boa aula para todos nós. Vamos lá? Estoicismo. Eu coloquei aqui para vocês a filosofia da resiliência. No decorrer da aula de hoje, vocês vão entender o porquê que eu chamo de filosofia da resiliência. Essa é uma filosofia, essa vertente helenística, ela é uma vertente filosófica que ultrapassou aí o período helenístico, tá? Ela iniciou em 333 a.C. e o criador, né, dessa filosofia foi o Zenão de Cítio, tá? Então, essa filosofia, ela permaneceu influente, vamos usar essa palavra influente, por muito tempo, tá? Então, do antigo, né, do mundo antigo até quase ali, eu acho que entrou no Império Romano, tá? E aí ela acaba perdendo força, né? Mais para frente, um pouco ali com o domínio do cristianismo, né? Então, no período das trevas, na Idade Média, né? Onde várias partes do conhecimento humano, né? Da evolução do conhecimento racional caiu por terra, né? Então, não foi diferente com o estoicismo. Claro que na atualidade, na contemporaneidade, a vertente estoica ainda é muito estudada por várias pessoas, porque ela é uma vertente legal, interessante. Se tu te identificas com essa vertente helenística, tu quer estudar mais e mais. E existem alguns estoicos que ficaram muito conhecidos e talvez até mais conhecidos que o próprio Zenão, né? E aí, por exemplo, o Sêneca, o Epiteto, Marco Aurélio, né? São estoicos muito influentes, né? Os estoicos, eles eram conhecidos por passarem pelas adversidades da vida com serenidade. Então, eles eram serenos, tá? Eles não se corrompiam e não se abalavam com essas adversidades, né? Então, eles eram filósofos, por isso que eu falei, resilientes, né? E eles tinham essa característica. Tá, nesse período aí do surgimento do estoicismo, o cidadão grego, né, do período helenístico, estava passando, na verdade ele buscava, mesmo com a crise, né, que eles estavam vivendo ali naquele período, focar no aspecto moral, tá? Então isso é uma característica muito importante da filosofia helenística, né? A população, eles procuravam focar no aspecto moral e comportamental, tá? Buscando agir de forma correta e virtuosa nas suas vidas.
Então, isso é uma característica muito importante dos helenísticos, né? E a moral estoica, ela é a moral do indivíduo, tá? Então, essa vertente, a gente falou ali que essa é uma característica do período helenístico, né? Mesmo com a crise, eles buscavam focar na moral, né? Na questão comportamental dos seres humanos. E os estoicos, eles seguem essa linha, né? Então, a moral dos estoicos é a moral do indivíduo, tá? Qual seria a forma correta de viver a vida para alcançar a ataraxia? A ataraxia, né? Vejam, é a última corrente helenística e essa corrente, né, os helenísticos buscavam a sua ataraxia. Os estoicos também buscavam a ataraxia deles. Então, para os estoicos, o sentido da vida é a obtenção da felicidade. Essa eles estão buscando a ataraxia deles. Lembrem, todos os filósofos helenísticos, todas essas correntes helenísticas que a gente estudou até agora, buscavam a ataraxia. Então, eles buscavam um estado de mente tranquila, de bem-estar, né? E os estoicos buscavam a felicidade, né? A ataraxia deles. E eles tinham um método deles para isso, assim como os epicuristas, assim como os cínicos, assim como os ceticistas, né? Os céticos, desculpa, assim como esses outros filósofos, tá? E aí, a gente vai chegar nessa palavrinha aí que eu trouxe para vocês, logos, tá? Por quê? Porque a filosofia dos estoicos, ela tem uma influência na filosofia de um pré-socrático que a gente estudou, né? Essa filosofia, ela tem uma ligação com a physis, com a filosofia da physis, né? E esse logos, né, é um conceito do Heráclito, né? O Heráclito era aquele filósofo que falava que o surgimento de tudo, né? O arquê eram os átomos, né? Então, o logos para Heráclito, né? Ou então Heráclito dizia ser um conjunto harmônico de leis que comandam o universo, formando uma inteligência cósmica onipresente que se planifica no pensamento humano. A partir desse pensamento de Heráclito, a gente tem aí a influência, né, uma das influências que rege o estoicismo, né? Então eles acreditam nisso e eles trazem isso para a filosofia deles, tá? O Zenão e todos os outros que vieram. Então tudo tem um porquê para eles, tá? E esse porquê está relacionado a uma lógica racional, tá? Que ordena todas as coisas. E essa lógica racional é o logos, né? Então, esse conjunto harmônico, parará, para eles, então, essa lógica, tá? Essa lógica racional é o logos, tá? Então, para eles, o logos dizia que tu deverias viver, então, a partir desse pensamento, que tu tens que viver de acordo com a natureza. Tá, mas o que eu quero dizer com viver de acordo com a natureza? Ora, viver de acordo com aquilo que é natural para cada indivíduo, coisa, seres, né? Então, o que é natural, por exemplo, para um animal, né? Para um gato, para Lilith, minha gata. Então, nascer, crescer, sobreviver, se alimentar, né? Ter filhotes, proteger os seus filhotes, envelhecer, enfim. O que é natural para cada ser? Então, para o ser humano, né, é fazer tudo que está de acordo com a sua natureza. Então, desenvolvendo as nossas, então trazendo para o ser humano. Então, o que é natural para um ser humano, né? Desenvolver as nossas habilidades, nossas aptidões físicas, né? E desenvolver a nossa inteligência. Veja bem, desenvolver a razão é muito importante dentro do estoicismo, né? Então, a natureza, ela o que? Nos impulsiona a união, né?
A natureza nos impulsiona o quê? A buscarmos uma comunidade, né? E também para sermos úteis para outras pessoas, para outros seres, né? Então, para sermos úteis para outros, o ser humano é um ser comunitário. Então, isso também faz parte do nosso logos, isso também faz parte da nossa natureza. Então, lembre, para os estoicos, nada acontece sem razão. Há um princípio por trás de tudo, e este princípio é o logos, certo? Então tá, então vamos dar seguimento aqui, ó. Eu trouxe para vocês divisão dos estudos de Zenão. Então, o Zenão divide os seus estudos em três partes. Três partes, o estoicismo, então, tá? A começar pela lógica. Então, que eu já comecei a falar para vocês sobre a lógica. Então, a lógica seria esse primeira parte desse estudo, tá? Então, a lógica. Então, que resume a busca pela verdade, que organiza o pensamento e filtra tudo que pode ser necessário e deve ser estudado. Então, a lógica, ela vem do racional, ela vem de um racionalismo, então ela vai ordenar os meus pensamentos, a minha natureza, né? Qual é a habilidade, né, do ser humano, qual é a natureza, né, do ser humano. Nós somos seres com capacidades cognitivas, evoluídas, com essa racionalidade que, tecnicamente, outros seres, né, não têm, né. Isso a gente traz também para essa primeira parte, que é a lógica. A segunda parte seria a física. Então, a física em Zenão é monista. Então, monista significa regida por um princípio único, certo? E panteísta, que é uma proximidade de Deus, tá? Ou seja, tudo que existe pertence apenas a uma força cósmica. E essa força cósmica, para os estoicos, seria Deus, certo? Logo, unindo a lógica, então a gente está unindo a física à lógica, então a primeira parte, que é a lógica, com a segunda parte, que é a física, né? Há um movimento racional da natureza, tá? E não aleatório, como acreditavam os epicuristas lá, por exemplo, certo? Então tá, primeira parte, segunda parte. Agora, a gente tem a terceira parte. A terceira parte é sobre a ética. Então, sobre a ética, Zenão acreditava que a busca pela ataraxia, tá? Então, essa ausência de inquietude, né? Essa busca por mente tranquila, por vida tranquila, enfim, vinha de nossas virtudes. Então, vejam, enquanto os epicuristas lá nos diziam, né, que a ataraxia vinha dos prazeres, né, então a gente tinha lá os prazeres naturais e necessários, os prazeres não naturais e não necessários, enfim, o Zenão nos diz que essa busca pela ataraxia vinha de nossas virtudes, tá? Então, as virtudes são capacidades enquanto seres racionais, tá? Então, as nossas virtudes são as nossas capacidades, e isso está relacionado ao nosso racional. Em lidar com o quê? Com a natureza, não nos preocupando com o que não podemos interferir, tá? Como a morte, o envelhecimento e as opiniões alheias. Essa concepção também se difere do epicurismo, né? Visto que Epicuro defendia a busca pela ataraxia, aí foi o que eu falei para vocês agora, através dos prazeres e não das virtudes, né? Então, olhem como é diferente.
um mesmo período, né? Uma mesma filosofia, tá? Todos são helenísticos, fazem parte do helenismo, né? Porém, cada um tem a sua corrente filosófica dentro dessa busca pela ataraxia, e cada uma das correntes filosóficas vão trazer algo para embasar a sua filosofia e a sua ataraxia, sua busca pela ataraxia. Então, eu estou trazendo aqui o epicurismo porque a gente, em alguns momentos, pode achar que eles, né, conversam, mas na verdade eles diferem de pensamento. E aí a gente percebe, os epicuristas então nos diziam que os prazeres, né, os prazeres seriam os passos para a gente chegar na ataraxia, né? E os estoicos dizem que não, que são as tuas virtudes, que as virtudes fazem com que tu alcances a tua ataraxia, tá? Vou mudar aqui o slide para vocês verem uma coisa. Olha o que eles nos dizem. Precisamos viver sempre através da ética. Agora a gente já sabe o que é a ética, né? Está relacionada às virtudes, nos preocupando apenas com o que podemos transformar, como os nossos sentimentos e as nossas ideias. O que não podemos transformar, não devemos nos preocupar, como a morte e envelhecimento, o envelhecimento, na verdade, né? E as opiniões alheias. Então vejam, eu não posso me preocupar com aquilo que eu não posso transformar, né? O que eu posso transformar aqui? Eu posso transformar aquilo que cabe a mim, né? Então, o que eu posso transformar? As minhas ideias, os meus sentimentos, né? As minhas concepções, aquilo que eu estou sentindo acerca de alguma coisa ou de uma pessoa, eu posso modificar conhecendo melhor uma questão, conhecendo melhor uma pessoa, né? Conversando mais com uma pessoa, enfim. Aquilo que está em mim, eu consigo transformar. Agora, aquilo que eu não posso transformar, por exemplo, aí aqui a gente consegue linkar com. Aqui a gente consegue linkar com o epicurismo, né? Porque, por exemplo, lá eles diziam pra gente que a morte é algo que a gente não deve se preocupar porque é algo natural. E aqui também, os estoicos também falam disso, né? Porque, por exemplo, a morte é algo inevitável. É inevitável. Todos vão morrer um dia, né? É algo que eu não posso transformar, eu não posso interferir, né? Então, por que eu vou me preocupar com isso? Certo? O envelhecimento, todos vamos envelhecer, todos vamos envelhecer. E que sorte se a gente conseguir envelhecer, né? Isso é sinal, então, que a gente está tendo uma vida longa, né? Uma vida longa, né? Então, se nós estamos envelhecendo, isso também faz parte da nossa existência, né? E as opiniões alheias. Ora, se eu estou conversando, se uma pessoa tem uma opinião formada sobre minha pessoa, e eu tento transformar essa opinião dessa pessoa, então eu converso com essa pessoa o máximo que eu posso e tento mudar a visão que ela tem com relação à minha pessoa, mas não muda. Ela não muda. Eu me esforcei para ela mudar. Isso é um exemplo, tá? Para ela mudar o pensamento dela. Mas ela tem uma opinião acerca de mim ou acerca de uma outra coisa que eu não consegui transformar. Eu vou me preocupar? Vou perder o meu sono com relação ao que essa pessoa está pensando? Não. Eu vou seguir a minha vida tranquilamente e não me preocupar com esse pensamento, porque isso só me afasta, né? Só vai me afastar da ataraxia, né? E a ataraxia para os estoicos, né, está relacionada à felicidade, né? Então, eu não vou me preocupar com aquelas coisas que eu não consigo transformar, né? Então, eles te falam isso, tu tens que te preocupar com a tua ética, né? Tu te preocupa com as virtudes, com a tua natureza. Tu vai te preocupar em transformar aquelas coisas que estão em ti, então aquilo que não é bom para o outro, ou que não é bom para
para ti mesmo, né? Aquilo que está ao teu alcance, tu vai transformar. Agora, o que não está ao teu alcance, tu vai deixar para lá, né? E vais encontrar a tua ataraxia. Beleza? Então tá. Então é isso que eu tinha para falar para você sobre o estoicismo. Agora eu tenho uma questãozinha do Enem pra gente encerrar essa parte da filosofia. Vamos lá? Mas antes, para não perder o costume, vou mostrar a imagem dele, peraí. Esse é o Zenão. Agora sim, questão do Enem, vamos lá. Ó, essa é do Enem de 2017. Diz assim: jamais, a respeito de coisa alguma, digas, eu a perdi, mas sim, eu a restituí. O filho morreu? Foi restituído. A mulher morreu? Foi restituída. A propriedade me foi subtraída? Então também foi restituída. Mas quem a subtraiu é mau. O que te importa por meio de quem aquele que te dá a pede de volta? Na medida em que ele der, faz uso do mesmo modo de quem cuida das coisas de outrem. Do mesmo modo como fazem os que se instalam em uma hospedaria. Isso é do Epiteto, tá? Esse trecho. Vamos lá. A característica do estoicismo presente nessa citação do filósofo grego Epiteto é: letra A, explicar o mundo com números. B, identificar a felicidade com o prazer. C, aceitar os sofrimentos com serenidade. D, questionar o saber científico com veemência. E E, considerar as convenções sociais com desprezo. Deem um pause e tentem responder a questão. Vamos lá. A característica do estoicismo presente nessa citação do filósofo grego Epiteto é: a resposta é a letra C. Ó, aceitar os sofrimentos com serenidade, certo? Essa é a resposta correta. Aceitar os sofrimentos, então aceitar as coisas que são inevitáveis, né? As coisas que eu não consigo transformar, né? Com serenidade, com tranquilidade, com mente tranquila, certo? Então, nós encerramos por aqui a filosofia helenística. Espero que vocês tenham conseguido responder e acertar a questão. Nos vemos na próxima aula, iniciando então a filosofia medieval, certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do encontro. É um prazer estar aqui com vocês. Bons estudos, estudem, vejam os vídeos que vocês ainda não viram. Se vocês puderem, se inscrevam aqui no canal, curtam este vídeo e sinalizem ali as notificações, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!